saudar aqui todos e todas presentes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um agradecimento especial ao presidente dessa audiência, deputado Glauber Braga. Eu sou Júlio Araújo, sou procurador da República no Rio de Janeiro e trabalho na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que é um órgão do Ministério Público Federal voltado à defesa de direitos humanos na capital e região metropolitana, e também algumas questões estaduais que envolvam essa temática. Bom, primeiro, dizer que a PRDC acompanha esse caso a partir da constatação de que, no sistema de justiça, esse tema foi totalmente recortado e apresentado sob a forma de meros conflitos individuais possessórios. Então, essas várias ações ajuizadas não discutiam essa complexidade que a gente está tratando aqui. Elas diziam um cara crachá, simplesmente, o Jardim Botânico tem uma área, tem interesse, o TCU mandou, precisamos retirar essas pessoas, né? Principalmente nesses últimos tempos, mas sempre numa lógica muito patrimonial, né? E remotamente uma discussão ambiental. Ao receber essa demanda da comunidade do outro, perceber o tamanho do problema, nós instauramos um inquérito civil público para fazer uma abordagem coletiva a respeito desse caso e entender todos os pontos que estão envolvidos, apesar das diversas travas, como bem foi colocado aqui, os diversos problemas, principalmente no âmbito das decisões judiciais e no âmbito do Tribunal de Contas da União. E o que foi feito? Desde então, desde 2020, mais ou menos, foram feitas várias mesas de diálogo, de discussão, com vários órgãos envolvidos, principalmente lá no Rio de Janeiro. Né? Uma conjuntura, um momento muito difícil do país, e fizemos esses diálogos. E o que o Ministério Público Federal concluiu, naquele momento, ao analisar, revisitar tudo isso? Primeiro, aquilo que já foi dito aqui. O TCU não determinou a remoção das famílias. Ele determinou um perímetro, que o Jardim Botânico estabelecesse um perímetro de interesse. E isso é fundamental até para a gente entender as discussões das ações judiciais, que, como eu disse, estão sempre muito recortadas, né, muito delimitadas a partir de uma lógica de conflitos individuais que prejudica muito a sua compreensão. Segundo ponto, o perímetro não foi definido. O Jardim Botânico não foi capaz de mostrar que houve estudos e demonstração do perímetro, que o perímetro foi definido. Terceiro ponto, isso implica uma grave injustiça e violação de direitos humanos, principalmente por haver remoções em cursos, processos de remoção, decisões transitórias de julgado de pessoas que sequer deveriam ter sido removidas. Né? Uma insegurança jurídica e de fato, uma enorme injustiça. Mas, né, então, esses 3 pontos foram constatados nessas discussões. Mas com um grande problema, porque a gente tem algumas amarras e algumas problemáticas que simplesmente não vão ser resolvidas de maneira fácil, como foi bem dito aqui, mas que podem ser, sim, mesmo nesse atual estágio, né, de fase de cumprimento dessas decisões, tanto do TCU como das decisões judiciais, ensejar uma solução conciliatória. E esse foi o esforço, e na virada de ano, com essa mudança de gestão no âmbito do governo federal, esse foi o esforço do Ministério Público, que vem buscando, em todas as frentes, soluções conciliatórias e maneiras de discutir uma proposta que contemple, aí sim, todos os interesses envolvidos. No âmbito da Justiça Federal, existe um órgão no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o SEJUSC, que abriu uma conciliação judicial a partir de 10 processos, como eu disse, 10 processos individuais, para tentar buscar uma solução. O envolvimento grande das juízas, inclusive, tentando dialogar com o ICMBio, buscando realmente soluções novas, em que até possa haver remoções, e é natural que uma conciliação é um mecanismo de concessões recíprocas, mas que a remoção gere reassentamento na mesma localidade. E esse órgão, esse SEJUSC, começou a organizar audiências conciliatórias e abriu esse debate. TCU, abrimos o diálogo com o TCU, lembrando que, no âmbito do curso do monitoramento do processo da decisão do TCU, em 2018, o TCU abriu a possibilidade de conciliação, o ministro Bruno Dantas. E fizemos uma reunião recentemente, e essa questão foi, óbvio que não é uma questão simples,
Mas não existe uma lógica em que não seja possível construir uma nova solução para o caso. E o diálogo com o Executivo, né, que aí eu saúdo, mais uma vez, aqui, a Secretaria-Geral da Presidência, todos os órgãos envolvidos, a SPU, a Casa Civil, a AGU, em que o Ministério Público Federal levou a questão, respeitando o que aconteceu no passado, as decisões judiciais, decisões do Tribunal de Contas, mas olhando para frente, tipo, 10 anos, a gente viu o que aconteceu ali, e será que é isso? Será que essa é a melhor solução? Né? Aquilo que aconteceu lá atrás, essa tentativa de remoção forçada. E, felizmente, hoje, né, inclusive, ontem estive em reunião com a Secretaria-Geral da Presidência, e hoje a gente tem essa sinalização de construção de estudos técnicos, de um grupo que vai analisar uma proposta unificada, o que eu saúdo e acho muito importante. Mas não poderia deixar de mencionar especificamente da postura do Instituto do Jardim Botânico. Fico feliz com a fala do Jardim Botânico aqui, de que também está participando e que apoia a solução construída, mas o fato é, nesse mês que passou, o Jardim Botânico, na audiência de conciliação judicial, simplesmente abandonou a conciliação. O Jardim Botânico disse que não ia mais ficar, porque o TCU determinou e que não iria mais ficar na conciliação. Então, acho que esse é um ponto para a gente resolver. Porque ou a gente tem um compromisso efetivo, e eu acredito muito, né, nessa construção, tenho me esforçado nesse sentido. Então, se a gente está buscando uma solução conciliatória, é importante que a gente valorize todos esses espaços. E isso não aconteceu. Né? Então, nessa audiência de conciliação, isso não aconteceu, e há uma posição, uma postura nos processos muito incisiva, e o diálogo com a comunidade está interditado. O fato é esse. Pode participar dessas reuniões, mas o diálogo está interditado, e há, muitas vezes, uma tendência de criminalização da própria comunidade em algumas falas, inclusive acusando, né, ali que a expansão, que haveria milícias nas áreas, sem comprovar esse tipo de acusação. Então, isso é muito importante. Eu acho que aqui é um momento que, se a gente quer construir compromisso, que a gente coloque todas essas questões. Principalmente porque há uma insegurança jurídica muito forte, as pessoas sofrem problemas de saúde, elas sentem esse processo há tanto tempo pairando sobre a cabeça delas, e é fundamental que a gente tenha esse espírito, né, e que, embora esse caso prolongue há muito tempo, que a gente realmente tenha esse espírito de resolver. E aí eu finalizo dizendo o que se busca, afinal, tentando um pouco sintetizar o que eu vi aqui. Primeiro, é uma solução conciliatória, de fato. E conciliação não é ganha-ganha, né? É ganha e perde. A gente tem que sentar e garantir esse tipo de construção. E uma solução que seja de uma vez. Porque também criar uma solução, vai puxando aqui 10 processos, ponta do iceberg, aí remove 2, 3, a comunidade sente todo esse drama. A gente tem que sentar, dar confiança para esse processo, sentar e pensar numa solução única de uma vez, que pode implicar algumas remoções, pode implicar reassentamento, ela tem que ser construída coletivamente, e esse é o espírito da PRDC. E, por fim, e principalmente, não dá para fazer isso sem escuta direta com a comunidade, sem diálogo permanente com a comunidade. Eu sei que isso demanda estudos técnicos sempre são muito importantes, mas não dá para deixar de fora a comunidade desse diálogo. Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar aqui, agradecendo mais uma vez, parabenizando o Poder Executivo por todos os esforços que foram adotados até agora, parabenizando pela audiência, saudando a comunidade do outro, me colocando à disposição. Obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio, também pela participação, contribuição que aqui trouxe. Passar a palavra para o deputado Raymond, um aliado imprescindível dessa busca de solução, a quem já também aqui saudamos, agora no exercício